What's up, Lions? Gabriel Stivos aqui, historiador, apologista e youtuber. De acordo com o próprio Senhor Jesus, em Lucas 10:18, Satanás caiu como um relâmpago. Mas o diabo caiu da onde? Quando? Como e por quê? Na tradição interpretativa da cristandade tem sido defendido por muitos teólogos que os textos de Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12 nos trazem as possíveis respostas para tais questionamentos. E eu particularmente possuo a inclinação de concordar com essa tradição cristã. Bom, vamos lá. Em Ezequiel 28, por exemplo, nós lemos que o tinhoso era originalmente um querubim e como tal habitava diante da presença do Senhor no seu santo monte entre as pedras afogueadas. O chifrudo também tinha acesso inclusive ao jardim de Deus lá no Éden, exatamente o mesmo no qual viveu Adão e Eva. Mas ao contrário do que a cultura popular nos diz, a Bíblia não afirma que o nome do coisa ruim era Lúcifer, e eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. O link vai estar aqui na descrição para você assistir depois, combinado? Esclarecido isso, o texto de Ezequiel continua nos informando que esse querubim era cheio de sabedoria, de perfeição e de formosura, e que a sua criação se deu no mesmo contexto que os minerais preciosos, como diamante, esmeralda e ouro. O que nos dá um claro indício de que o encardido tenha sido criado ao mesmo tempo em que a própria Terra estava sendo criada. Por indução, aliás, muitos teólogos realmente defendem a tese de que todos os anjos podem ter sido criados já no primeiro dia da semana da criação, em Gênesis capítulo 1. Ou um pouco antes disso. Primeiro porque a Escritura nos revela que todos os anjos se alegravam diante de Deus enquanto ele ia criando este mundo. E segundo, porque Cristo é mencionado como o autor de todas as coisas, incluindo os seres celestiais. E o contexto dessa autoria é sempre no princípio, quando o Senhor criou os céus e a terra. Mas o que seguramente podemos afirmar é que os anjos não são eternos como Deus é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não possuem um início. Eles sempre existiram, enquanto que os anjos, por outro lado, tiveram um início. Voltando agora para o texto de Ezequiel, ainda lemos que aquele querubim se encheu de orgulho por causa de toda a sua formosura e do resplendor que recebeu de Deus. E foi por causa disso que o Senhor fez sair um fogo do seu interior e o expulsou profanado e envergonhado do seu santo monte, sendo-lhe impedido de retornar. Perceba que, diferente daquilo que muitos cristãos acreditam e pregam por aí, a causa da queda do filho de chocadeira não foi por sentir inveja do ser humano. Levando em conta que Ezequiel 28 realmente esteja se referindo ao besta fera, como eu considero que esteja, então a causa da sua rebelião foi pensar de si mesmo além do que deveria. Eu repito, por ser tão formoso, tão perfeito, tão sábio, ele encheu seu coração de soberba e por isso foi expulso de diante da face de Deus. Ou seja, não teve nada a ver com o ser humano. Eu sinto muito. Mas uma coisa importante que o texto de Ezequiel não nos mostra é como teria possivelmente ocorrido a queda do capiroto. Porém, Isaías 14 e Apocalipse 12 é que são utilizados para lançar luz sobre esse questionamento. Mas antes de explicar, eu só te peço que curta esse vídeo caso você esteja gostando, é claro, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E assim, eu também posso alcançar ainda mais pessoas. Aproveite e também se certifique de estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado, para sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui. Eu te agradeço de coração. E vamos continuar. Baseando-se agora nas profecias de Isaías e Apocalipse, o querubim orgulhoso teria desejado no seu coração ser igual ao Altíssimo, elevando o seu trono até as nuvens, acima das estrelas de Deus, onde guerreou ferozmente contra Miguel e contra os seus anjos. Contudo, ele foi derrotado, sendo expulso do Monte Santo, como nós já vimos, e levou consigo 1/3 de todos os anjos, que infelizmente também se rebelaram e lutaram ao seu lado. E é verdade que talvez alguns anjos tenham sido enganados pelo cramulhão, mas a Bíblia não afirma isso em canto algum. É bem provável que muitos daqueles anjos seguiram ele por causa que simplesmente possuíam o mesmo tipo de sentimento orgulhoso. Mas agora deixa eu te falar em que tempo deve ter ocorrido a queda do capeta. Bom, se nós levarmos em conta que mesmo antes de ser expulso do céu, ele já tinha acesso ao jardim de Deus, então a sua queda só pode ter ocorrido em algum momento entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis. E é bem possível que tenham se passado algumas semanas, ou, sendo muito generoso, até mesmo alguns meses entre um capítulo e outro, uma vez que Adão e Eva foram criados juntos no 6º dia da criação e só tiveram relação sexual pela primeira vez após terem sido expulsos do jardim, de acordo com Gênesis 4:1. Mas como é que eu sei que foi a primeira vez? É porque a expressão conheceu usada nesse versículo significa exatamente isso, o primeiro ato sexual entre duas pessoas.
Afinal de contas, Adão já sabia quem era Eva. Eles viviam juntos, comiam juntos, se divertiam e conversavam e tudo mais. Mas aí eu te pergunto, por quanto tempo será que Adão e Eva teriam aguentado sem relações sexuais, uma vez que ambos estavam nus o tempo inteiro e também possuíam a ordem de crescer e de se multiplicar? E olha, eu só fui generoso ao mencionar a possibilidade de terem se passado alguns meses, porque eu considero o fato de que Adão e Eva, antes da sua desobediência, existiam em um estado de absoluta pureza, inocência e ainda não estavam debaixo da influência do pecado. Portanto, eu acredito que eles realmente podem ter se guardado enquanto iam se conhecendo. Dessa maneira, se passaram alguns meses ou apenas algumas semanas entre Gênesis 2 e 3, não importa muito. A questão é que o filho de Cruz Credo teve tempo suficiente para se rebelar e ser derrotado pelos anjos de Deus que foram liderados por Miguel. Todavia, meus amigos, a sua derrota não se limitou a esse momento. Após ter enganado Adão e Eva, a imagem de Deus na terra, o Senhor lançou a primeira profecia da história, a de que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satã. A semente mencionada, é claro, se referia ao Senhor Jesus. E a promessa profética do Senhor se cumpriu cerca de 2000 anos atrás, quando Cristo triunfou uma vez mais sobre o sarnento, o expondo e humilhando publicamente. Isso significa que não precisamos ter medo nem ficar preocupados. Ainda que o pé de cabra esteja infelizmente influenciando a vida de tantas e tantas pessoas nesse mundo, ele é e sempre será um derrotado. Lembre-se sempre das palavras ditas por Jesus na cruz do Calvário: está consumado. Calma aí, Gabriel, mas e quanto à questão de muitos pregadores dizerem por aí que as profecias de Ezequiel e de Isaías não têm nada a ver com o tentador? Como responder essas críticas? Bom, é verdade que as profecias de Isaías e Ezequiel foram dirigidas a seres humanos, mas nada nos impede de concluir que elas também possam ser profecias de dupla referência. Ou seja, Isaías e Ezequiel de fato profetizaram contra o rei de Tiro e da Babilônia, mas ao mesmo tempo estariam se referindo ao príncipe das trevas, ao cão, trazendo a revelação da sua origem e da sua queda. Afinal, o rei de Tiro não era um querubim ungido, um ser sobrenatural que pertencia à fé israelita e não dos povos pagãos naquela época. Ele também não habitava no Monte Santo do Senhor. Ele não passeou pelo jardim de Deus que ficava no Éden e não poderia ser alguém perfeito desde o dia em que foi criado, como Deus literalmente declarou ao seu respeito. Por outro lado, eu enxergo que tais descrições podem ser facilmente encaixadas na figura do beiçudo. Do mesmo modo, apesar das palavras usadas por Isaías poderem se encaixar perfeitamente de uma maneira hiperbólica ao rei da Babilônia, eu admito, elas falam de alguém cujo esplendor era comparável à estrela da manhã e que desejava ser semelhante ao próprio Deus vivo, mas que caiu do céu. E mais uma vez eu percebo que esses detalhes se encaixam muito bem com o Costa Oca, sobretudo se colocarmos o texto de Isaías, Ezequiel e Apocalipse um do lado do outro. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, deixa um comentário e compartilhe com seus amigos, familiares e o pessoal da tua igreja. Aqui do lado estão mais alguns que você vai gostar. Obrigado e até a próxima.